Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o primeiro ano temático da AMAGES, uma iniciativa que pretende incluir a magistratura estadual na agenda nacional de debates para discutir o próprio futuro e do judiciário. Aqui ao meu lado, o ex-presidente da AMAGES, o desembargador Nelson Messias de Moraes. Doutor Nelson, o senhor iniciou na gestão passada, da qual o senhor foi presidente, um processo de interiorização, integração dos magistrados e também de integração externa com outros parceiros. Agora a AMAGES intensifica essa participação, buscando abrir um canal de diálogo com o Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia esse momento? É de fundamental importância para a magistratura brasileira, principalmente num ano em que se começa a discutir a nova lei orgânica da magistratura brasileira. A AMAGES dá o primeiro passo, chamando para o debate todos aqueles que serão protagonistas desta lei. E hoje inicia esse ano temático com o deputado Zé Genuíno, que é um homem que tem uma história na redemocratização desse país, é um homem que acabou entregando a sua liberdade a fim de redemocratizar esse país, e é um homem com quem nós teremos a chance hoje de debater a verticalização e a concentração no Poder Judiciário. O senhor fala, por exemplo, de um novo estatuto para a magistratura, mas ele é suficiente para poder mudar algumas questões que estão estabelecidas em Constituição, como o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, sua atuação perante os judiciários estaduais? Não é só a lei orgânica da magistratura nacional que poderá mudar esse foco. É óbvio que nós precisamos de algumas emendas constitucionais para recompor determinadas situações. Por exemplo? O CNJ, por exemplo, ele concentra muito poder, é um exemplo clássico de verticalização. Enquanto a magistratura estadual ela representa mais de 80% da magistratura brasileira, o assento dela no CNJ é reduzidíssimo. Isso não corresponde à realidade do país. Não corresponde à realidade do país, portanto, aquele juiz que é o juiz do fato, é o juiz que está mais próximo ao cidadão. Ele, na verdade, ele é ouvido muito pouco no CNJ. Então são questões que nós precisamos repensar para que o CNJ cumpra efetivamente o seu papel e dentro de um aspecto muito interessante, que é de uma visão mais ampla da magistratura brasileira. Ou regionalizada. Regionalizada também, principalmente da magistratura estadual. Agora nós vamos conversar com o desembargador aposentado Reinaldo Ximenes, que é conselheiro nato da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Ximenes, o senhor participou desse ano temático da AMAGES como também um dos debatedores, palestrantes. A questão da concentração de poderes, qual que é a preocupação principal do senhor nessa questão? A preocupação é de toda a magistratura e de toda a sociedade brasileira, porque, lamentavelmente, está havendo uma concentração de poderes muito intensa nos tribunais superiores, seja através da súmula vinculante, seja através do trabalho que o STJ está fazendo para que haja aprovação da súmula impeditiva de recurso, seja pela quantidade enorme de resoluções que o Conselho Nacional de Justiça tem baixado a respeito dos mais variados assuntos. Isso afeta o desempenho e a tão cara independência da magistratura. É verdade. Não é propriamente só a independência, o problema é do princípio federativo. Dizem que o judiciário é nacional, mas aqui se aplica uma regra e lá em cima se aplica outra. Você veja bem que a magistratura, desde quando foi instalado o Conselho Nacional de Justiça e desde quando foi votada a reforma do judiciário, a magistratura tem, dos estados e federal, tem votado para promoção com voto aberto, fundamentado. Entretanto, para compor o órgão mais importante
que a magistratura tem representação, a votação é feita em escrutínio fechado, em escrutínio secreto. Lá consta, eu não sei se é verdade, que há ajustes, uma troca de votos, uma troca de candidatos. Os ministros apoiam um determinado candidato, então pede para outro. E também, e também no Supremo tem havido a votação lá para classe de juristas do TSE, embora todos sejam de altíssimo nível, a votação também é feita de forma em sessão administrativa, sem que haja oportunidade para que outros não participantes do relacionamento da corte, eles participem. Nós agora vamos conversar com o professor Luiz Moreira, do mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público. Professor, como é que o senhor avalia hoje a relação do judiciário com a sociedade, com o cidadão? Está mais próxima? Nós temos, na verdade, uma dicotomia, na minha avaliação. A dicotomia entre uma concentração excessiva de poderes na cúpula do judiciário, nos tribunais superiores, e uma relação de esvaziamento de poderes, né, naquela parte do judiciário que é a parte mais próxima da sociedade, que são os juízes estaduais e os juízes de primeira instância. Né? Então, qualquer perspectiva hoje que discuta o poder judiciário há de considerar, primeira, essa inversão que consiste hoje numa espécie de napoleonização do poder judiciário, com a tentativa hoje em marcha de um esvaziamento dos poderes conferidos ao juiz de primeiro grau e à justiça estadual, e a transferência desses poderes das instâncias da primeira e segunda instância para os tribunais superiores. E esse é, segundo eu penso, um problema grave para a democracia. Isso afeta o desempenho e até mesmo a prerrogativa, a independência do magistrado? Não significa propriamente uma interferência nas prerrogativas dos magistrados. Significa simplesmente seu aniquilamento, na transformação do magistrado de primeiro grau numa espécie de censor ou aquele que põe em prática estatísticas que são definidas sem a participação desses magistrados, né, que representam a grande maioria, né, do Poder Judiciário brasileiro. Esse é um problema. Esse debate aí que não existe uma justiça nacional, que existe uma justiça social, regional, como é que o senhor avalia isso? Essa é uma outra questão, Leon, porque diz respeito, primeiro, qual é o papel do judiciário? Não é? Em que medida um poder judiciário que se constitua apartada da divisão dos poderes pode conduzir a um regime democrático? Não é? Porque, na medida em que se estabelece um poder judiciário apartada das questões clássicas, né, das atribuições clássicas desse poder, e transformando esse poder em um poder que solapa a independência dos demais poderes, isso aqui é feito sobretudo pelos tribunais superiores, traz um imbróglio para a democracia, que é o estabelecimento de uma tarefa a qual o judiciário, o juiz de primeiro grau, não estão aptos a resolver pela sua formação. Né? Então é preciso que o judiciário estabeleça uma divisão de tarefas entre o que cabe ao poder político, o que cabe aos poderes políticos e ao que cabe ao poder técnico, que é o judiciário. Obrigado. Bom, ouvimos aí magistrados, acadêmicos e o deputado federal José Genuíno, do PT de São Paulo, durante o primeiro ano temático da Marges, que discutiu a verticalização e a concentração de poderes nos tribunais superiores. A associação ainda pretende realizar neste ano 3 outros grandes debates para discutir o futuro da magistratura estadual e do Poder Judiciário. Eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima.